Você sabe como escalar as suas aplicações, os seus servidores de forma agendada utilizando a AWS? Então fica ligado nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cloud Treinamentos. Meu nome é Leandro Porciúncula e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como você escala suas aplicações, os seus serviços na AWS de forma agendada. Se você ainda não conhece, não tem a sua conta, eu vou deixar aqui no canto um link para um vídeo onde eu ensino como você cria a sua conta na AWS. A grande diferença da escala agendada é que você não precisa conhecer a fundo essa aplicação. Você vai escalar o seu serviço de forma agendada, em horários definidos, e com isso também você consegue remover recursos em determinados horários. Bom, eu acho que fica mais fácil eu mostrar isso lá na tela do computador, passo a passo. Vamos lá! Esse é um grande desafio da maioria dos profissionais que trabalham com a AWS com o auto-scaling. Então, para isso, a gente vai no serviço de EC2, aqui na console da AWS. Você pode ver que agora eu não tenho nenhuma instância rodando. Então, eu vou lá embaixo em auto-scaling e vou criar primeiro uma configuração padrão para quando subir as nossas instâncias no auto-scaling. Então, eu vou criar essa Launch Configuration aqui no botão azul. Eu vou usar aqui uma imagem Amazon Linux, a gente nem vai precisar acessar essa imagem, porque como eu falei, eu vou fazer uma escala agendada, independente de processamento, eu vou mandar escalar essas instâncias. Então eu seleciono a imagem que eu quero, aqui o tipo de instância, eu vou usar uma T2 micro mesmo, eu não vou entrar muito nesses detalhes, isso aqui é como se você estivesse criando uma instância EC2 normal, apenas você está criando uma configuração padrão. Então o nome aqui eu vou colocar aula 1. Aqui se eu quisesse colocar alguma role, aqui a gente tem algumas configurações avançadas que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Adicionar um storage. Vou deixar um storage padrão, 8 GB. O grupo de segurança, o Security Group, eu posso criar um novo, é o que eu vou fazer aqui. Ou utilizar um Security Group já existente, eu vou criar esse Security Group novo. E aqui eu vou dar uma revisada em todas as configurações e vou criar essa Launch Configuration. Nesse momento ele vai perguntar qual é o key-pair que eu quero utilizar. Eu vou pegar um key-pair que já exista. Eu poderia criar um novo aqui também. Eu vou usar esse key-pair que eu já tenho. Então agora eu já tenho aqui criado o meu Launch Configuration, que é a minha configuração padrão para a criação das instâncias. O próximo passo que eu tenho que fazer é criar um auto-scaling grupo, que seria um grupo para criar essa escala automática das instâncias. Então eu vou em Create Auto-Scaling. Aqui eu poderia pegar um template pronto, eu vou criar o meu. Então ele vai perguntar, eu vou usar o meu Launch Configuration que eu já criei anteriormente. Aula 1 é o nome do Launch Configuration. Next. Aqui qual o nome desse grupo de auto-scaling, eu vou colocar aqui aula 1 group, só para a gente saber que é um grupo de auto-scaling. Eu vou criar ele com uma instância apenas, que é para a gente poder escalar depois de forma agendada o restante das instâncias. Qual VPC eu quero? Eu poderia criar uma VPC que eu já tenho aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão eu perderia muito tempo aqui explicando toda a parte de VPC, e isso aí é conteúdo para um próximo vídeo. A subnet, eu vou pegar uma subnet qualquer dentro dessa rede. Eu selecionei duas subnets. Aqui, se eu tivesse essa escala dentro de um load balance, caso eu queira essas instâncias, ao serem escaladas, ao serem criadas, elas entrem no load balance, eu colocaria essa opção, mas não é o caso, então eu não vou marcar nada aqui. Aqui o monitoramento, se eu quiser habilitar o monitoramento também, o tempo de checagem do período dessas instâncias, eu vou deixar tudo padrão. E aqui, se eu quisesse já criar uma configuração de scaling, eu vou pular essa parte, eu vou fazer isso aqui depois. Aqui a parte de alertas, de alarmes, então eu quero que eu receba um e-mail toda vez que falhar a criação ou término de uma instância nesse meu grupo de auto-scaling. Aqui uma tag, eu vou colocar uma tag de name aqui, só para eu reconhecer esse grupo de auto-scaling. Revisar as configurações, Create Auto-Scaling Group. Nesse momento, então, eu já tenho criada a minha configuração padrão, que é o meu Launch Configuration, e o meu grupo de auto-scaling. Dentro desse grupo, eu configuro, se eu quiser escala como normalmente é utilizado, com políticas de escala por CPU, políticas de escala por uso de rede, mas não é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar a escala agendada, que seria Schedule Action. Ele vai criar uma ação conforme o agendamento que a gente fizer. Bom, como eu faço isso? Create. Aqui eu vou colocar um nome, então esse nome vai ser adicionar instância. O grupo de auto-scaling é aquele grupo aula 1, que foi o grupo que eu criei. E nesse momento eu quero que ele tenha no mínimo 2 instâncias, no máximo 3, então a minha capacidade desejada é 2, e aqui eu posso definir, se eu quero que isso aqui aconteça uma vez, eu posso fazer uma configuração de cron aqui, que eu já tenha, como a cron do Linux lá, ou eu posso colocar aqui, ó, todos os dias,
a partir do dia de hoje, dia 14, o horário que eu quero. Esse horário você não pode esquecer que ele é UTC, tá? Então, por exemplo, eu tô no horário de Brasília e agora para mim são 13h49. No UTC é 15h49, então eu tenho que definir este horário aqui. Então eu quero que a minha instância seja criada às 15h52, por exemplo. Eu poderia colocar aqui um tempo final, então eu quero que durante uma semana, todos os dias, ele crie essa ele mantém essas instâncias durante esse período, tá? Então eu não vou criar um tempo final, apenas um tempo de inicialização. Então todos os dias, nesse momento, ele vai ligar duas instâncias, às 15h52. Create. E eu vou criar outro agendamento para excluir essas instâncias. Então, create schedule action, remove instância. Aí eu quero no mínimo uma, no máximo uma. Eu vou colocar apenas uma vez, no dia de hoje, às 16 horas. Eu vou colocar. Não esqueçam que esse 16 horas é pelo horário TM. Então, no momento que eu der um create aqui, ó, já na console da AWS, ele vai me mostrar no horário padrão, no horário que eu estou trabalhando, que seria às 13h52 para criar e às 14 horas para remover essas instâncias. Então, depois que eu criei aquele meu grupo lá com no mínimo uma instância, se eu vier lá nas minhas instâncias EC2, eu tenho uma instância rodando. Então, agora eu preciso esperar o meu horário chegar às 15h52, pelo horário TM, às 13h52 no meu horário, para ele criar uma nova instância. Então, vamos acompanhar isso aqui, esperar chegar esse tempo que falta. Eu vou vir aqui no meu agendamento, então ele está aguardando até às 13h52 para startar, e aqui no meu relógio agora são 13h51, daqui a pouquinho ele já deve startar esse agendamento. E eu vou conseguir ver isso aqui pelo histórico. Então a gente pode ver que ele criou uma instância e assim que der horário ele vai startar a criação da minha outra instância, que foi o mínimo de duas instâncias desejadas que eu escolhi. Eu vou ficar atualizando aqui. Então você pode ver que se eu vier no histórico, ele já startou a execução do meu schedule, que é adicionar uma instância. Ó. Nesse horário, eu vou vir nas instâncias e daqui a pouco vai começar a aparecer já a criação de uma nova instância aqui para mim. Já está aparecendo, ele já está criando uma nova instância para mim nesse meu grupo de autoscale, utilizando todo aquele padrão que eu criei lá no Launch Configuration. Ali eu poderia utilizar uma imagem já criada, pré-definida por mim. Eu poderia fazer o deploy da minha aplicação. Posso fazer várias coisas já na criação daquele Launch Configuration. Então a minha instância já está rodando. Agora o que eu preciso esperar é apenas chegar às 14 horas para ele excluir essa instância e ficar apenas uma novamente, conforme eu configurei aqui no meu schedule, no meu agendamento. Se eu vier aqui no agendamento, ó, você pode ver que já está aparecendo o agendamento de amanhã. Lembra que eu configurei diariamente para ele criar essa instância. Então amanhã, dia 15, ele vai criar às 13h52 novamente uma instância. Então uma coisa que você precisa prestar muita atenção é nisso. Se você excluir e deixar um autoscale grupo criado, não adianta você excluir essas instâncias, porque ele vai criar essas instâncias automaticamente, e esse é um erro de muitas pessoas, porque as pessoas deixam o autoscale grupo criado e depois vão ver as instâncias estão sendo criadas e a pessoa não sabe de onde que vem isso, e é lá do autoscale que está configurado. O meu próximo agendamento aqui é às 14 horas para excluir essa instância. Se eu vier no histórico, está aqui todo o histórico, a criação dessa minha instância, e vamos aguardar o horário agora para excluir a instância. Então agora, vamos ver, já deu 14 horas, vamos ver se o agendamento rodou. Ó, rodou o agendamento. Se eu vier aqui na instância, ele já está excluindo a minha instância, tá? A minha instância já está entrando em shutdown, e ele vai excluir e deixar apenas uma, que foi o que eu configurei aqui no agendamento do autoscale, para ele excluir uma instância. Então ele já saiu aqui do agendamento, porque já rodou. Aqui no histórico você pode ver que está em processo agora a parte de exclusão daquela instância. Aqui está descrito toda a tarefa que foi configurada nesse agendamento. Ele terminou a minha instância. Uma coisa que você não pode esquecer é que sempre o último agendamento que vai ser levado em consideração. Então, por exemplo, não adianta eu colocar aqui para ele criar 5 instâncias e manter essas instâncias ligadas por um período determinado, se eu tiver um agendamento no meio que mande excluir essa instância. Você tem que lembrar sempre que o que vai ser considerado é o último agendamento que você fez. Se eu agendar agora aqui a criação de 2 instâncias para que essas instâncias se mantenham ligadas durante 24 horas, por exemplo, e eu colocar no meio um agendamento para ele excluir todas
todas essas instâncias, o agendamento que vai ser levado em consideração é o último que foi feito, que seria de excluir as instâncias. E aquele ali não vai mais funcionar. Então, caso você esteja rodando as instâncias e queira desligar ela, basta você criar um agendamento para excluir essas instâncias. Agora você já sabe como escalar suas aplicações, agendando ela conforme o horário, conforme a sua necessidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário, dando as suas sugestões, as suas dúvidas de novos conteúdos que eu posso gerar. Fechou? Então vai lá, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!